Traficantes evangélicos atacam terreiro de Umbanda. Conversão de cúpula de facção criminosa à religião evangélica cria vertente inédita, aumenta ataque contra religiões de matrizes africanas. Roberta Jansen. Os registros de intolerância religiosa são comuns Brasil afora, mas no Rio tem uma característica particular. Passaram a envolver traficantes e evangélicos. Após o ataque a terreiro de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense, a polícia identificou o mandante e na semana passada prendeu 8 traficantes acusados de integrar seu grupo, o chamado Bonde de Jesus. Segundo a polícia, o mandante é Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, do 3º Comando Puro TCP, um dos criadores do Bonde de Jesus, vertente inédita da intolerância religiosa no estado. Estima-se que existam hoje 200 terreiros sob ameaça. Os casos são investigados pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, criado em 2018. Investigações apontam que a peculiar relação entre religiosos e criminosos aconteceu depois que a cúpula do TCP foi convertida por uma igreja neopentecostal. Há informações ainda não confirmadas de que Peixão teria sido ordenado pastor. Trata-se de uma característica específica dessa facção, não sendo reproduzida nem pelos demais grupos de traficantes nem por milicianos. A situação de intolerância sempre existiu, mas tivemos uma piora quando indivíduos ligados à cúpula da facção resolveram se converter, afirma o delegado da DACRED, Gilberto Stivanello. Eles distorcem a doutrina religiosa e agridem outras religiões, sobretudo as de matriz africana. As principais lideranças evangélicas do Rio condenam os ataques. Conversão. Um dos primeiros a se converter foi Fernando Gomes de Freitas, o Fernando Guarabu, há cerca de 4 anos. Ele era chefe do tráfico do Morro do Dendê, Ilha do Governador, até ser morto pela polícia em junho. Outros, como Peixão, se converteram depois. Alguns deles se converteram dentro do presídio, diz Stivanello. Eles viveram uma experiência distorcida da conversão, se tornando bandidos de Jesus, como se isso fosse um ato de fé. Se pararmos para pensar, não é muito diferente do terrorismo islâmico. É difícil entender a lógica, afirma. Coordenadora do Centro de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Célia Gonçalves de Souza diz que o problema da intolerância é nacional, mas que de fato vem ganhando contornos específicos no Rio, sobretudo pela penetração de evangélicos no sistema carcerário. No Rio, esse problema é muito escancarado e o narcopentecostalismo só tendo a crescer. E passa pela questão das penitenciárias, onde há uma entrada muito grande de neopentecostais. Na Baixada Fluminense, traficantes passaram a ditar regras dos terreiros, como horários das cerimônias e o uso de fogos de artifício e fogueiras. Eles também proíbem as pessoas de andarem com roupas brancas ou de santo nas ruas. As invasões a terreiros são cada vez mais frequentes, com destruição de oferendas e imagens sagradas. Há uma semana, o terreiro de Ilê-Axé de Bate-Folha, em Duque de Caxias, foi invadido por traficantes, no 10º caso da região. Eles quebraram todas as imagens e oferendas e ameaçaram de morte a mãe de santo que está fora do estado na casa de parentes. O ataque aconteceu num sábado de casa cheia. Eles entraram com violência,
mandando todo mundo sair e quebrando tudo, contou uma testemunha. O terreiro está fechado. Tiramos tudo de lá e não aconselhamos ninguém a voltar. Segundo a mesma testemunha, outros religiosos fecharam os terreiros e se mudaram. Qualquer ataque com contorno de destruição do sagrado tem caráter de racismo religioso, diz a defensora Lisa Cáceres, do Núcleo contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública. A violência que já existe contra essas religiões, que têm uma série de direitos negados, se soma agora à do varejo de drogas. Mas a violência contra elas é permanente desde a época colonial. Por isso, para Lívia, a solução passa por diferentes efeitos. Alerta: a gravidade da situação fez com que, em julho, fosse realizada uma reunião com membros da Umbanda e do Candomblé, lideranças evangélicas e representantes da Polícia Civil, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O pastor Marcos Amaral, da Comissão contra a Intolerância Religiosa, destaca que a denominação evangélicos abrange um segmento grande de religiosos com posicionamentos diferenciados. Já o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, afirma que a intolerância é o ápice da ignorância e a única solução para a ignorância que produz intolerância é a educação. Precisamos de uma campanha de educação e conscientização em todas as comunidades de fé. Não tem como pensar em intolerância sem pensar em racismo, diz Babalaô, premiado nos Estados Unidos. O Babalaô Ivanir dos Santos recebeu no mês passado, em Washington, o Prêmio Internacional de Liberdade Religiosa, entregue pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Santos é coordenador da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e organizador da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que é realizada há 12 anos em Copacabana, no Rio. Como foi receber esse prêmio internacional em um momento em que aumentam os ataques a terreiros, e em especial no Rio? Esse prêmio, na verdade, vem reconhecer e legitimar a luta pela causa da liberdade religiosa contra o racismo, de respeito aos direitos humanos. Estamos passando por um momento muito difícil e não tem como pensar em intolerância sem pensar em racismo e preconceito contra grupos minoritários. 2. As religiões de matriz africana sempre foram alvos de preconceito. O que mudou agora? Sim, secularmente, elas sempre foram perseguidas, na colônia e no Império pela Igreja Católica, na República pelo Estado e nos últimos 30 anos por grupos neopentecostais e mais recentemente por traficantes evangelizados. São traficantes que se dizem evangélicos. 3. Existe uma vertente racista nesse preconceito? Sim, no Brasil temos um preconceito disseminado na sociedade. Virou um comportamento social baseado fundamentalmente no racismo. As tradições de origem africana sofrem preconceito. O mesmo pensamento se reflete também no samba, na capoeira, na congada. Manifestações culturais de identidade africana são frequentemente relacionadas ao demônio. Fonte Terra. No meu modo de ver, não é difícil entender a lógica desses bandidos da fé. Essas barbaridades perpetradas não só por evangélicos bandidos, mas também por evangélicos não pertencentes a organizações criminosas, podem até conter racismo, mas têm seu cerne no pensamento monoteísta sanguinário que os cristãos herdaram dos judeus. Conforme o conjunto de preceitos que tem como procedente de Yahvé, a ordem era matar os adoradores de outros deuses. Embora a arqueologia mostre serem lendas as histórias patriarcais, o rei Yoshiarro, Josias no português atual, que mandou criar esses livros sagrados,
mandou matar as pessoas que ofereciam sacrifícios aos deuses dos outros povos e queimá-las sobre os altares. Embora os evangelhos do cristianismo não tenham repetido a ordem para matar quem não adorasse exclusivamente seu Deus, bastou a igreja ter poder político para instituir o maior horror da história. Assim, não é difícil entender por que evangélicos destroem terreiros que eles têm como coisas de Satanás e também imagens de igrejas católicas quando conseguem. Se eles conseguirem poder, com certeza irão tornar legal matar quem não segue os pensamentos deles.